Olá pessoal, de volta com os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estou usando aqui uma camisa com os nossos grandes nomes dessa doutrina maravilhosa. E hoje, dando continuidade, nós estamos no capítulo 11, Amar ao próximo como a ti, como a si mesmo. E no estudo passado, nós falamos da caridade para com os criminosos e agora a gente vai falar no tema, ainda nas instruções dos espíritos, deve-se expor a vida por um malfeitor? E aí, só lembrando aqui, eu gosto de falar isso sempre no início dos vídeos, às vezes eu me precipito que eu já estou pensando logo no que eu vou falar, mas lembrando da importância de fazer a leitura de harmonização e depois uma prece. É sempre bom a gente fazer essa leitura e depois a prece para poder separar esse agito, essa energia do que a gente estava fazendo antes para agora entrar no estudo. Eu sempre deixo como sugestão, que você pode pegar qualquer livrinho da sua preferência, de mensagens curtinhas, se você preferir. Eu peguei o Fonte Viva, mas todos esses livrinhos aqui, eles trazem mensagens que são boas para você ler antes do seu estudo. Então, vamos agora falar de deve-se expor a vida por um malfeitor? E no estudo passado eu brinquei que quando eu li Caridade para com os criminosos, ia ter gente já desligando esse vídeo e falando, eu não quero nem ver, porque não existe fazer caridade para um criminoso, ele que lute, ele que vai resolver o problema dele. E agora, então, se deve se expor a vida por um malfeitor, ou seja, será que é certo uma pessoa morrer, uma pessoa colocar a vida dela ali em risco por causa de um malfeitor? Aí mesmo que você não só vai parar de ver esse vídeo, como também não vai mais ver vídeo nenhum. Eu não quero saber disso, eu não quero saber de caridade para criminoso, eu não quero saber de expor a minha vida, muito menos por um malfeitor. Mas aí, a gente está aqui para isso, A gente está aqui para estudar e para entender por que o próprio Kardec está colocando essas situações. A gente tem que lembrar que o Kardec, como o codificador, aqui ó, o primeiro nome que aparece, como codificador, ele veio em especial com essa missão de fazer as perguntas que muitas vezes representam as perguntas da nossa comunidade, da nossa humanidade. Ele veio nos representando com essas dúvidas que todos nós temos, pelo menos em algum momento da vida. E aí, conforme ele vai estudando, ele vai tendo outras situações. Então, dentro desse amar ao próximo como a si mesmo, foi uma dúvida que surgiu, Esse amor, qual é o limite desse amor? O quanto eu devo amar o meu próximo? A ponto de fazer caridade para um criminoso? A ponto de expor a minha vida por um malfeitor? E aí vem a resposta da espiritualidade. E a resposta é muito bacana, como eu já disse, a gente está nas instruções dos espíritos, então ela vem de um espírito que já esteve na nossa situação, e é engraçado que na resposta dele, vai até falar assim, eu vou responder conforme o que eu entendo, conforme o meu grau evolutivo também, Porque é um espírito que está ali ainda evoluindo, assim como nós estamos evoluindo aqui do lado, desse lado de cá. E ele vai trazer uma colocação bem interessante quanto a isso, de expor a vida por um malfeitor, que é o aspecto de mostrar para esse espírito, que é o malfeitor, que alguém está fazendo alguma coisa por ele, pelo menos naquele momento em que ele poderia morrer, em que ele poderia sofrer alguma coisa. E como nós aqui, falando de espiritismo, nós nunca podemos deixar de associar a ideia de que somos espíritos, a ideia de que a vida continua, de que só morre o corpo físico. Eu sempre repito isso aqui porque eu não sei se você está aí chegando pela primeira vez, eu não sei o que você já conhece do espiritismo, mas esses são os princípios basilares, A gente não pode nem ir adiante se não entender isso, que somos espíritos, que a nossa vida vai continuando, que morre o corpo de carne, depois vamos tendo várias experiências, vamos tendo as famosas reencarnações, o que conhecemos como reencarnações,
E por isso é que nós conseguimos entender, ou pelo menos tentar entender, o quanto é valioso expor a vida, o quanto pode ser valioso expor a vida por um malfeitor. Porque esses dois espíritos envolvidos, como eu falei até no estudo passado, eles podem ter determinada função nessa encarnação. Mas em outras encarnações isso pode mudar. A posição de um pode justamente mudar com a posição do outro. Ou esse que está sendo um malfeitor, ele pode estar numa condição de sempre ter sido rejeitado, de inclusive ser um malfeitor por isso. A gente não sabe os fatores que levaram ele a ser o que ele fez, a fazer o que ele está fazendo, né? Então, o fato dele ser um malfeitor pode ser porque ele sofreu ali muita rejeição, porque ele foi sempre excluído, sempre abandonado. E nesse momento que alguém resolve expor a vida por ele, não vai só salvar a vida dele neste momento, mas pode salvar várias encarnações passadas. Pode salvar, melhor dizendo, a consequência de várias encarnações passadas e com isso mudar várias encarnações futuras. Como somos espíritas, dá pra gente falar assim. Toda vez que a gente falar de espiritismo, conforme o espiritismo, já está intrínseco entender que existe um passado e que vai necessariamente existir um futuro. Então, entrando aqui no texto, tá? Esse texto ele é bem curtinho. Você vai ver que o item 15, tá? Ele é uma pergunta e uma resposta bem curtinha, mas que vai dizer muita coisa pra gente. Então, ele fala, a pergunta é a seguinte: acha-se em perigo de morte um homem, e para salvar tem um outro que expor a vida. É o que Kardec está colocando. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. O que fazer, né? Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Então, o Kardec ainda dá uma piorada na situação na hora de perguntar para a espiritualidade. Ele está colocando que é um criminoso, é um malfeitor, né? E é uma pessoa que, assim, eu tenho a chance de acabar com aquilo dali, né? E assim, ele não vai ser mais um risco para a sociedade. Existe essa chance, mas existe também a chance, dependendo, assim, dessa outra pessoa salvar. Só que, se ele for salvo, é um risco. Se ele for salvo, ele pode, inclusive, voltar a cometer os outros crimes. E aí, vamos ver a resposta. Questão muito grave é esta, ou seja, não é uma coisa tão fácil de responder. E que naturalmente se pode apresentar ao espírito, ou seja, naturalmente pode acontecer com qualquer pessoa. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, no caso desse espírito que está respondendo. Pois o que de se trata é de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade a um malfeitor, em suma. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: tudo bem, você vai escolher e vai salvar, porque o devotamento é cego. Mas aí ele lança essa questão, que eu já adiantei. Você pensa que salvando esse espírito, você vai salvar só desta morte? E aí ele continua. É talvez a toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. Ou seja, a gente tem relatos e aqui no Evangelho, no Livro dos Espíritos, sobre esse momento do desencarne e quando estamos também no plano espiritual, que nós temos acesso a essas nossas encarnações passadas. Nós sabemos que enquanto encarnados temos aí o véu do esquecimento para o nosso próprio benefício. Mas quando retornamos à pátria espiritual, dependendo da situação, pode ser que nos revelem esses arquivos do nosso passado. E aí vamos entrar em contato com essas lembranças, vamos entrar em contato com essas ações que cometemos no pretérito.
Quando ele fala aqui, ó, de o homem perdido volve ao seu passado ou que antes este se ergue diante dele. E aqui, pessoal, ele está falando daqueles últimos momentos antes do desencarne. Momentos que, de repente, passa um filme, como nós vemos até nos próprios filmes, passa um filme de tudo que a pessoa viveu, de tudo que a pessoa se arrependeu. E nesses breves minutos que ele fala aqui, nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos da vida, né? Então são nesses breves minutos que roubam, que acabam com com a esperança de vida que ele poderia ter, que é aquele momento que de repente ele fala assim, caramba, eu vou morrer mesmo, sabe? É como se fosse um estágio de consciência alcançado, que na verdade eu acredito que a gente tenha durante a nossa própria vida, mas os nossos medos, as nossas crenças fazem com que nós empurremos com a barriga, sabe? Empurrar com a barriga, depois eu resolvo isso, amanhã eu vejo, segunda-feira eu começo. E esses posicionamentos vão fazendo com que nós não ouçamos essa voz da nossa consciência, que nos diz, resolve isso, faz isso, conversa com fulano, pede perdão para ciclano, se aproxima mais de Deus, procura uma casa espírita, procura uma igreja, larga esse vício. Todas essas vozes, sabe? Que a gente vai ouvindo durante a nossa vida. Quando eu falo ouvindo, pessoal, não é mediunicamente, não. É a voz da consciência, tá? Nós mesmo, assim, tendo essa consciência é a nossa voz da consciência. E parece que no momento do desencarne, como ainda não tem esse dia seguinte, não tem uma segunda-feira a mais, essa consciência vem com toda a força. E é nesse momento que ele fala, a morte vai lhe chegar rápida. Então ele terá uma terrível reencarnação, porque ele morreu ainda consciente de todas as coisas que ele fez. Ele está falando que se outra pessoa, nesse momento, vier e expor a sua própria vida, ou seja, se oferecer para impedir de alguma forma que esse outro espírito, que esse malfeitor desencarne, isso pode mudar a forma de esperança que ele tem. Pode mudar a forma como ele vê o mundo, como ele enxerga Deus. Pode mudar muita coisa. Uma atitude dessa pode mudar muita coisa. E já que ele está falando que se a morte chegar rápida, ele vai ter uma próxima terrível reencarnação, se ele sabe que é amado, se ele sabe que alguém se importa com ele, que alguém deu uma chance para ele, a gente não sabe o que ele vai fazer depois, se vai mesmo cometer outros crimes, mas pode ser que ele mude. Pode ser que ele sinta que ali foi uma nova chance para ele começar uma nova vida. E isso terá então mudado toda a sua existência daqui para frente. Então, o que ele vai concluir no final, eu sei que de repente esse vídeo pode ter ficado um pouco confuso, mas é porque eu tento procurar as melhores palavras aqui para explicar para vocês. O que ele vai falar no final é que sim, a conclusão é sim. Lançai-vos, então, ó homens, lançai-vos todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, tira a condenação desse homem, e talvez esse homem que teria morrido a blasfemar, ou seja, não acredita em nada, porque não vale nada mesmo, porque Deus não existe, se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto salvando obedeceis a essa voz do coração que vos diz, pode salvá-lo, salva-o. Não importa se você, quando vai fazer uma caridade ou vai fazer um bem, você fica pensando, a gente fica pensando, mas será que a pessoa vai usar esse dinheiro para quê? Mas será que a pessoa vai me retribuir? Mas será que a pessoa vai reconhecer o que eu vou fazer? Não importa. É fazer o bem sem olhar a quem. É fazer o bem porque nós sentimos que temos que fazer, sem se importar com o que vem de volta.
Quantas pessoas eu já vi falando, não é nem de abreviar a morte de alguém, de tirar a morte de alguém, a possibilidade da pessoa morrer, mas assim, com coisas muito mais simples no nosso dia a dia, passando na rua, de moradores de rua que pedem dinheiro, né? E aí eu tô cansada de ouvir esse exemplo, isso já aconteceu comigo, inclusive. Aí você vai dar uma comida, porque a pessoa fala que tá com fome, aí você vê que você olha pra trás e a pessoa jogou a comida fora, porque ela queria, na verdade, era dinheiro. E aí você fala, ai, também não dou mais. Era a minha comida, era o meu sanduíche, ainda dei pra ele, também agora não dou mais. Porque se eu der, ele vai jogar fora. A gente tem que pensar que fizemos a nossa caridade, fizemos a nossa parte. É claro que ninguém gosta de ver a sua ajuda rejeitada, nem nesse caso ver uma comida desperdiçada. Mas o que nós temos que pensar é fazer o bem, fazer com o nosso coração. E principalmente, que eu acho que é a mensagem mais importante, não desistir. Não desistir e se contaminar com um pensamento de que o mundo não tem jeito, o mundo não tem solução, então por isso eu também não vou fazer mais nada, eu vou largar de mão. Porque às vezes é você que faz a diferença. Às vezes é a sua pequena ação que faz a diferença. Então se você que está fazendo a pequena ação desistir, vai só diminuindo o número de pessoas que estão fazendo essa pequena ação e que nem é pequena. Ela é sempre grande, é que a gente acha que é pequena, mas ela está movimentando um monte de outras coisas, tá? Então, pessoal, a mensagem que fica aqui desse estudo, pra gente terminar, é que sim, toda vez que você sentir no seu coração que você deve fazer, faça. Toda vez que você sentir que deve fazer o bem e a caridade, faça. O nosso mundo está precisando. É dito aqui, o bem ainda é tímido, por isso o mal prevalece, por isso o mal se mostra muito mais fácil. Então vamos mudar essa situação. Não precisamos fazer, meu Deus, grandes coisas aí pela rua gritando, levantando bandeiras, nada disso. Vamos fazer pequenas ações aqui dentro, ó, no nosso pensamento, depois dentro da nossa casa, tá bom? Eu espero que esse estudo tenha te ajudado e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!